ombro e cotovelo da Santa Casa de São Paulo. Agradeço a oportunidade. Opa. Meu tema, então, é a importância da perda óssea na instabilidade do ombro. É um tema extremamente vasto, eu vou tentar, controverso, vou tentar dar uma resumida em 10 minutos. Não tá... peraí. Então, a instabilidade recidivante do ombro, a gente tem a presença da lesão de Bankart, e essa lesão pode estar associada às lesões ósseas, que podem ser as lesões da glenoide, que na literatura estão presentes entre 5% e 56% dos casos, e as lesões na cabeça do húmero, que são as posterolaterais, conhecidas como lesões de Hill-Sachs, que, segundo a literatura, já estão presentes no primeiro episódio entre 65% e 71% dos casos, e a partir da recidiva em 93% dos casos. O tratamento está baseado em 3 pontos importantes, que é a expectativa do paciente com o seu tratamento, se ele pode ficar afastado muito tempo, se ele vai poder ter uma reoperação, ao nível de atividade prévia, se ele é um atleta, se ele é um atleta só por hobby ou se ele é um atleta de alta performance, e principalmente a perda óssea, para definir o tipo de tratamento que você vai instituir para ele. A avaliação da arquitetura óssea, então, é o principal ponto para o sucesso do seu tratamento. No primeiro episódio, ele já pode ter tanto uma fratura da borda da glenoide ou uma grande lesão posterolateral, a lesão do Hill-Sachs. Com a recorrência, aumenta muito o grau desse tipo de lesão. Tanto a história quanto o exame físico pré-operatório, eles são importantes já para você ter uma ideia do que está acontecendo aí. E as imagens vão só confirmar e dar uma precisão maior para essas lesões. Então, dentro da anamnese, a gente vai ouvir uma história prolongada de instabilidade, inúmeras recorrências, múltiplos episódios de luxação, uma facilidade que vai aumentando para deslocar esse ombro e uma história, às vezes, de encaixe. Doutor, naquela posição, meu ombro parece que encaixa e sai do lugar. E uma coisa que foi bastante comentada ontem foi o exame de apreensão baixa. Então, quando você examina aquele paciente que você não precisa abduzir ele a 90 graus e ele já começa a ter apreensão, isso, em geral, está relacionado à perda óssea importante. As radiografias, que todo mundo conhece, então, a apical oblíqua, a West Point e o Stryker, para ver as lesões de Hill-Sachs e as lesões da borda anterior, a ressonância magnética e a artrorressonância, as tomografias, e principalmente hoje em dia, que a gente quem tem acesso às reconstruções tipo 3D. E dentro da literatura hoje, se você for buscar os trabalhos que estão dentro da área de radiologia, eles já mostram que parece ser mais simples avaliar a perda óssea através da artrotomo do que da ressonância. Você consegue ver lesões menores, ver alterações apenas de cartilagem, que é mais difícil dentro da ressonância ou da artrorressonância. Às vezes, para a gente, isso parece um pouco diferente, porque a gente está mais acostumado a enxergar a imagem dentro da artrorressonância. Bom, em relação à perda óssea da glenoide, então o Burkhardt ele fez acho que uma vasta discussão na literatura, mostrando que existem as forças axiais e que essas forças elas são contidas pela concavidade da glenoide. Quando existe uma perda da parte anterior, à medida que o paciente faz a rotação interna e a abdução, essas forças elas se dirigem para essa parte anterior e às vezes só um reparo de partes moles ele não é suficiente para conter essas forças. Então, o arco funcional do paciente acaba diminuindo. Aí a gente tem todo um estudo da borda anterior. Então, houve uma classificação dessas lesões da borda. Então, o Bigliani, em 98, ele mostra que existem 3 tipos diferentes. O primeiro tipo seria aquela fratura desviada da borda da glenoide. O segundo tipo seria uma fratura avulsão que não consolidou, então uma pseudoartrose. E o terceiro tipo seria aquela erosão por diversos episódios de luxação. O trabalho que ele apresenta, ele não mostra nenhuma correlação clínica entre esses tipos, não houve diferença no tratamento, mas ele mesmo fala que o N dele foi muito pequeno. O Boileau já mostra que existem 2 tipos básicos, a fratura aguda com fragmento ósseo e a fratura por compressão ou desgaste. E na casuística dele, ele mostrou que esse segundo tipo tem uma recidiva muito maior das luxações. Então, vamos dizer assim, o grande ponto que a gente começou a classificar essas glenoides foi quando existiu a introdução desse conceito da pera invertida. Então, o desgaste da parte anterior inferior apresentaria uma imagem que seria denominada por Burkhardt como a imagem da pera invertida. E ele mostrou que 67% dos seus pacientes que não foram tratados com uma contenção óssea tiveram uma recidiva
na luxação, enquanto que aqueles que não tinham a imagem da pera invertida tiveram só 4% de recidiva. Então, esse seria um ponto fundamental quando você indica uma cirurgia. E aí vieram vários estudos biomecânicos feitos em cadáver, mostrando o seguinte, que os defeitos antero-inferiores iguais a 21% reduzem significativamente a força de translação necessária para luxar o ombro, e quanto maior o defeito, menor precisa ser a força para que esse ombro luxe. O Gerber também mostrou que em 50% de perda do diâmetro da glenoide, você tem uma diminuição de resistência de pelo menos 30%. E o Montgomery mostrou até menos, que uma lesão menor de 21% já diminui em 50% as forças que estabilizam o ombro. E como é que eu vou medir essa perda óssea? Porque a gente está falando em perda óssea e depois vão vir os parâmetros, até tantos por cento a gente faz isso, até tantos por cento a gente faz aquilo, mas como é que a gente mede essa perda óssea? E esse é um outro grande problema. Então, o Dr. Alberto fez um trabalho mostrando em gesso os tipos de glenoide para a gente olhar fora do campo cirúrgico e dizer quanto você achava que tinha de erosão. E mesmo assim a gente mostrou que você não consegue dizer, não teve uma coincidência entre os cirurgiões de quanto você tinha de erosão. Mesma coisa do Dr. Ikemoto, ele mediu os segmentos inferiores e superiores, encontrou uma razão entre esses segmentos e mostrou que essa razão de 0,76, quando havia uma modificação, você tinha uma porcentagem de erosão. A outra forma hoje, uma forma mais para quem tem oportunidade de ter a possibilidade de fazer a tomografia 3D, parece ser uma forma mais concreta. Você calcula essa área inferior da glenoide como um círculo, acha o bare spot que eles chamam, mede esse diâmetro da glenoide, desconta a área que está lesada e você teria uma proporção bem mais fidedigna. E o Burkhardt mostrou através dos métodos durante a artroscopia que você pode fazer isso com probe. Então, através de um portal antero-superior, a gente coloca o probe, posterior o probe, antero-superior a câmera, você encontra esse ponto central da parte inferior da glenoide, que é bastante difícil, porque não é fácil você encontrar e dizer que esse é o ponto central, mas você mediria com o probe essas distâncias e conseguiria encontrar o quanto você tem de erosão. No entanto, já tem outros trabalhos também na literatura mostrando que em cadáver eles viram que a retroversão, a modificação do ângulo da glenoide torna, às vezes, essas medições um pouco fidedignas, vamos dizer assim. Mas é o que a gente tem. A partir disso, os próprios autores começaram a inferir quanto a porcentagem daria em milímetros de erosão. Então, a gente tem que menos de 15% equivaleria a 3 a 4 milímetros de erosão, 15 a 30% daria 4 a 9 milímetros de erosão, e mais de 30% eu teria que seria uma erosão maior, que sobrariam 4 milímetros entre esse ponto central e a parte anterior do ombro. A gente tem em média que essa parte inferior da glenoide no ser humano normal, ela varia entre 24 a 28 milímetros, isso seria o total. Isso é para você calcular até o tamanho do enxerto que você precisaria para conter essa instabilidade. Lu, 2 minutos, né? Então, a lesão posterolateral do ombro, o Hill-Sachs, ela vem com um novo conceito, com o Burkhardt também, que é o engagement. Então, é aquela lesão que quando você faz a abdução e a rotação externa, dependendo do quanto você tem do tamanho da lesão posterolateral, ela encaixa na borda anterior do ombro e ela luxaria o ombro. Ele mostrou que os pacientes que têm o engagement, 100% deles vão apresentar uma luxação recidivante do ombro. E outra coisa é que o engagement associado a uma alteração da borda anterior da glenoide, isto é, as duas lesões associadas, elas tornam o ombro com um arco funcional tão pequeno que qualquer movimento de rotação ou qualquer tentativa de abdução, o paciente teria um novo episódio de luxação. E a partir... Bom, Boileau, então, mostrou que 84% dos pacientes com luxação recidivante, eles têm, ou grande ou pequenas, eles têm uma lesão de Hill-Sachs. Então, o tratamento estaria baseado em reconhecer a doença como um todo e analisar caso por caso, não tem uma regra. O objetivo é restaurar a anatomia e a função mecânica das partes lesadas. Esse é mais ou menos um fluxograma que a gente tem que ter na cabeça para ajudar. Então, 0 a 15% a gente ignora e faz o tratamento que acha melhor e que tem mais prática. Quanto à perda óssea de 15 a 25%, se o fragmento é possível de ser englobado na sutura, você pode fazer uma artroscopia, se você estiver tecnicamente apto para fazer, ou faz a cirurgia aberta. Se o fragmento é não fixável, você tem que usar uma técnica de enxerto ósseo. Mais que 25%,
o fragmento agudo é um fragmento que você pode considerar como uma fratura, é um fragmento fixável. Em geral, a gente faz de forma aberta, quem consegue fazer por forma artroscópica pode fazer. E se for uma erosão? Se for uma erosão, usa-se o enxerto ósseo, um método que aumente a glenoide e o método que você tiver mais prática. Então, aí você vê que dentro da própria literatura existem muitas controvérsias. O Porsolini mostrou que ele tratou 25 atletas com fratura aguda da borda, envolvendo menos que 25% da área da glenoide, fez um reparo artroscópico englobando esse fragmento e não teve nenhum caso de recidiva, com 92% retornaram ao nível pré-operatório. Aí o Moloni publica um outro trabalho em 2007, que ele teve o mesmo resultado com os pacientes que tinham erosão e com que tinham um fragmento ósseo. Quer dizer, são dois trabalhos que são bastante diferentes, né? Então, segundo o Burkhardt, na opinião dele, quando você tem uma erosão da glenoide, que é uma sinal da pera invertida com engagement, ele orienta a fazer a cirurgia de Latarjet. Ele tem alguns detalhes que ele usa na cirurgia dele do Latarjet. Se você tem um engagement com um Hill-Sachs grande ou moderado, com menos de 25% de erosão da glenoide, ele até 2000, ele orientava a fazer a capsuloplastia aberta. Depois, em 2009, ele publicou a técnica da replinçagem com algumas modificações que ele introduziu, e a partir daí ele passou a introduzir, então, esse como um método de escolha dele. A deficiência acima de 25% é um consenso na literatura, que é o uso de enxerto. E aí você pode aplicar ou um enxerto ósseo de ilíaco. O grupo, o nosso serviço tem uma vasta experiência sobre isso. A gente tem uma publicação só com 13 pacientes, mas desde 97 até hoje a gente fez muito. Mas a gente tem aí uma perda média de 15 graus de rotação lateral. É uma técnica que requer uma curva de aprendizado também grande. E a cirurgia de Latarjet, que é a cirurgia que hoje a gente aplica com mais tranquilidade, tem a vantagem de ter um enxerto vascularizado, apenas uma incisão, e uma desvantagem grande é que ela altera a anatomia do ombro, que em alguns casos pode trazer problemas. Era isso, muito obrigada. Obrigado, Luciano.